pessoal, hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema simples, que é por que para eu ser grande na minha vida adulta, na minha vida conjugal, na minha vida de trabalho, na minha vida amorosa, na minha relação com os filhos, ocupando o lugar de pai, de mãe, para eu prosperar, por que eu preciso, para ser grande, eu preciso ser pequeno na minha família de origem? O que significa isso? Ser grande, ser pequeno? Significa a gente não perder o nosso lugar de filho. Todos nós nascemos dentro de uma família. Todos nós desenvolvemos a nossa estrutura emocional, o nosso caráter emocional, de forma dialógica com os processos biológicos e os processos sociais. Que significa, o primeiro núcleo social nosso é a nossa família. Então, essa junção, e construímos nessa fase de desenvolvimento, que é uma das fases mais importantes da nossa vida. Todos nós fomos pequenos, todos nós fomos crianças, todos nós vivemos o ciclo do desenvolvimento, cada um da sua maneira, cada um da sua forma, cada um no seu seio, no seio da sua família, cada um com seus dramas, cada um com uma mãe, ou com um pai, ou sem a mãe, ou sem o pai, com seus personagens coadjuvantes, com seus personagens principais, pessoas que foram presentes, com pessoas que foram ausentes. Todos nós vivenciamos esse processo de desenvolvimento. O que precisamos manter na vida adulta, ou resgatar, ou descobrir, ou até construir esse lugar, é o lugar de pequeno. Eu preciso ser pequeno diante dos meus pais para eu conseguir ser grande na vida. E ser pequeno significa poder ocupar um lugar de quem recebe. A única relação desigual que existe na vida é a relação de pais para os filhos. Os pais precisam amar os seus filhos. Os filhos não precisam amar os seus pais. Os pais têm que amar os seus filhos, têm que investir amor nos seus filhos. Os filhos não precisam investir nos seus pais, não precisam amar os seus pais. É bom quando eles nos amam? É muito bom, só que eles não têm que. E isso diferencia, isso separa o mundo dos pequenos e o mundo dos grandes. Se na minha história eu perdi esse lugar de pequeno, porque eu fui convidado a entrar na vida conjugal dos meus pais, ou eu fui convidado a me emancipar muito novo, às vezes porque meu pai também se emancipou muito novo. Então, o drama que eu vou vivendo, seja ele repetido, o drama que os meus pais vivenciaram ou não, mas é esse lugar que eu perco de ser pequeno na minha infância, ele vai me fazer falta quando eu estiver na minha vida adulta. Tem pessoas que estão brigando com os pais, por exemplo, de 80 anos e ainda querendo que eles se modificam, ainda cegos e desejando que os pais modifiquem, ou trazendo uma conta de cartão de crédito imensa para os seus pais, para que eles paguem essa conta. E eu fico preso nessa conta de cartão de crédito. Uma outra coisa é você trabalhar essas emoções todas que estão dentro de você. A raiva, o ódio, a tristeza, isso é possível ser trabalhado. Mas se eu fico com essa conta, paralisado, e às vezes num lugar de grande, arrogante diante dos meus pais, mostrando uma conta para eles, e eu fico preso na vida. Eu lembro de uma cliente que falava para mim, meus pais têm que pagar a terapia para mim mesmo, porque foi eles que ferraram a minha vida. Foi eles que fizeram todos os dramas que eu vivenciei, então agora nada mais justo do que eles pagarem por isso. Esse lugar é um lugar ruim. Uma coisa é eu descolar e trabalhar todo esse emocional que está ali dentro, e é isso que a gente faz na terapia. A outra coisa é eu ficar preso nesse lugar, porque isso é uma prisão que não vou conseguir me desenvolver se eu estiver nesse lugar.
Ah, mas você acha certo, você acha justo os pais fazerem isso ou fazerem aquilo, né? A questão é que a vida não é justa nem sempre, né? A gente está numa sociedade desigual e muitas coisas que acontecem na vida a gente não sabe, não é justas também. A gente sofre por coisas, porque somos singulares e coletivos ao mesmo tempo, então a gente sofre também por outras coisas que outras pessoas fizeram. E assim é a vida, né? E a vida é soberana. Então, nesse momento que eu me encontro com uma conta de cartão de crédito ali apontando para os meus pais, eu perco esse lugar de pequeno diante deles. Eu não perdi ali, eu perdi no decorrer da minha história, no decorrer do meu drama. Mas a partir do momento que eu me tornei adulto ou adulta, eu preciso resgatar esse lugar de pequeno diante deles e poder trabalhar toda a carga emocional que está aqui dentro de mim. Também não adianta só eu saber e não trabalhar essa carga emocional, né? Então tem a carga emocional que precisa ser trabalhada e tem o lugar que eu estou ocupando e que eu preciso desocupar. Por exemplo, tem pessoas que desocupam desse lugar, por exemplo, da arrogância, de ficar prepotente diante dos pais, até compreendem que os meus pais são grandes, eu sou pequeno, então tem que sair desse lugar de ficar grande diante dos meus pais. Eu compreendi isso. Compreendi racionalmente, emocionalmente. Muitas vezes participei de alguns trabalhos terapêuticos que me ajudou muito a sair desse lugar. Isso, a saída desse lugar é terapêutica? É. É muito importante? É. Mas trabalhar essa carga emocional que está engatilhado também aqui, também é, né? Para que essa saída desse lugar, ela vem junto com uma saída de um lugar emocional também. Tem que começar por algum lugar, né? Tem que começar ou desocupando esse lugar na vida, de atuar nesse lugar de grande diante dos seus pais, ou começar do lado de dentro com esse emocional, né? De achar uma outra via de afeto para com seus pais e trabalhar todas essas outras emoções que estão dentro de mim. Porque no amor tem raiva, tem ódio, tem tristeza, tem alegria. O amor no amor tem um conjunto de emoções, né? Como eu já disse nas aulas, né? O contrário do amor é a indiferença, né? Então, não é o ódio, não é a raiva. A raiva tá dentro do amor. Às vezes a única via de amor que eu tenho é a raiva. Então, existem dois movimentos que é importante ser feitos e ter consciência disso. Um é a mudança de lugar. A gente ocupa lugar, né? Quando a gente está falando de ser pequeno diante dos nossos pais, é porque eu posso me ver grande diante dos meus pais, como se eu tivesse a responsabilidade sobre eles. E às vezes eu ocupei esse lugar durante uma vida inteira. Então, desocupar de um lugar que eu ocupei durante uma vida inteira e que muitas vezes eu também tive, né, determinados ganhos nesse lugar e perdas nesse lugar também. É difícil, né? E nem sempre a gente consegue olhar de forma clara para as perdas e para o ganho dos lugares que nós estamos. Então, desocupar desse lugar é importante e trabalhar essa emoção, esse afeto que está presente também é. E esses dois movimentos, eles são trabalhados dentro do processo terapêutico, né? Primeiro eu tenho que saber onde eu estou, né? O Waze, ele só vai me levar para onde eu quero se ele souber aonde eu estou, né? Aquela localização, né, atual, localização onde eu estou, ele vai me buscar para poder me levar, né? O Uber, se eu quiser ir para Laranjeiras, ele vai perguntar se ele vai me procurar onde eu estou para poder me buscar, senão ele não vai me buscar. E no processo emocional, no processo terapêutico, também é importante a gente saber aonde a gente está. Também é importante o seu cliente saber aonde ele está
Também é importante você conversar, dialogar. Logicamente, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Nem sempre é possível aquele cliente entender, compreender. Só que eu preciso trabalhar nessas diversas línguas para esse cliente compreender, fazer contato com o lugar que ele está. Porque a gente cuida daquilo que a gente olha. Se eu não olho, é difícil de cuidar. Pelo menos nesse lugar mais autônomo, nesse lugar mais adulto. Né? E muitas vezes no processo terapêutico a gente inicia cuidando de coisas que a gente nem sabe que a gente está cuidando. Né? A gente abre um espaço para cuidar das emoções. Eu nunca abri um espaço para cuidar das emoções na minha vida. E eu sinto, é perceptível a minha sensação de bem-estar, como isso faz uma diferença na minha semana, como eu começo a dar conta dessas conexões, né? Então, é ótimo. Mas isso não é só isso o trabalho terapêutico. O trabalho terapêutico tem uma parte que flui e tem uma parte que dá muito trabalho. E nessa parte que dá trabalho, que tem a ver com essa mudança desses padrões emocionais, desse derretimento desses padrões, dessa construção de novos menus internos, dessa saída de lugares que eu ocupei às vezes uma vida inteira, ou alguma temporada da minha vida, de trabalhar essas emoções que estão acopladas, né, a esses lugares. Isso não é tão assim. E sem a participação do seu cliente, do paciente, nesse processo, a gente não tem essa onipotência, né? A gente vai trabalhar com ele, mas não é sozinho, sem ele. Então, aos poucos, ele dando conta do lugar que ele está ocupando dentro da história da família dele, do lugar que ele ocupa diante dos pais, se ele percebe esse lugar, né? Muitas vezes, como eu sou terapeuta de casal, de família, às vezes eu faço uma sessão com meu cliente, mesmo meu cliente individual, eu faço uma sessão de família. Mesmo que eu não esteja fazendo um trabalho de terapia de família ou terapia de casal. Por quê? Porque é o momento em que eu posso ouvir a família. Logicamente, se meu cliente que já é adulto, concordar, compreender, entender, ver como é importante, mas eu vou estar em contato às vezes com um HD externo dele, do meu cliente. E é muito interessante às vezes essa sessão, né? Porque eu vou receber outras informações, é um outro olhar para a própria história do cliente. Eu vejo o meu cliente ao lado do pai, ao lado da mãe, às vezes ao lado da mulher, ou a mulher ao lado do homem, ou ao lado da sua relação. Eu vou perceber isso. Então, às vezes, numa sessão, você tem uma compreensão diferente daquela história que você sozinho com seu cliente está tendo. Então, é importante a gente poder perceber, né, que somos individuais e coletivos ao mesmo tempo. Esse lugar de pequeno, né, poder ser pequeno diante dos nossos pais, o tanto que isso faz mesmo a gente ocupar esse lugar de grande na nossa vida adulta. E é muito comum a gente escutar e ver, porque a gente não tem nenhuma família ideal. Tem famílias mais diferenciadas, menos diferenciadas, mais aglutinadas, mais dispersas, mas ideal, certa. Não, umas vão tender a ser mais aglutinadas, outras vão tender a ser mais dispersas. Mas o lugar que eu vou ocupando, a consciência que eu tenho sobre aquilo, vai fazendo toda a diferença na minha vida. Para quê? Para estabelecer os limites, por exemplo, numa família que não é tão diferenciada, que é mais invasiva. Limites para quê? Para eu conseguir ter uma vida conjugal, para eu poder educar os meus filhos. E limite não é ruptura. Limite é natural, é importante para qualquer relacionamento intersubjetivo. Mas eu preciso aprender isso. Eu lembro de um cliente que falava assim, mas o que eu vou fazer se minha mãe e meu pai vão lá para casa todo dia? Aí eu falei com ele, você pode falar para eles para não vir todo dia. Aí ele ficava me olhando assim, como se isso não fosse uma possibilidade. Ele dizer que os pais ir para casa deles, né, dele, da mulher, com os filhos todo dia, estava atrapalhando a vida conjugal deles. Como
conversar, dar borda, dar limite. E os pais não estavam querendo atrapalhar a vida conjugal deles. Pelo contrário, eles estavam desejando ajudar, né? Então, é importante a gente entender, porque se eu não tenho, na minha história familiar, às vezes eu não tenho de onde tirar. Por exemplo, acontece muitas vezes eu me relacionar com... Eu tenho dificuldade de dar limite, então eu me relaciono com uma mulher insuportável, com um homem insuportável. Porque aí a minha família também não vai gostar muito de vir aqui na minha casa, porque a minha própria esposa, o meu próprio relacionamento vai ficar dando limite para essa família. Limite este que eu preciso dar. E isso numa família mais aglutinada. E isso me faz ficar pequeno diante da minha família atual, diante da minha esposa, diante da minha mulher, diante do meu relacionamento, diante dos meus filhos. Me faz ficar pequeno. Às vezes você vê brigas, né, do avô com o filho, aí tem o neto que está assistindo a briga do avô com o filho. Às vezes o avô atropela o filho e educa o neto e desqualifica os pais. Às vezes os pais, né, desqualificam os avós para os filhos. Então, essa dinâmica. E cada um tem o seu lugar. Se eu não ocupo o meu lugar, ninguém vai ocupá-lo. E se alguém ocupar o meu lugar, não vai ser eu. Então a pessoa vai estar ocupando, mas ela vai ficar desarmônica na vida dela, porque não é. Às vezes eu lembro de uma família em que o pai dormia com uma das filhas, o filho dormia com a mulher. Então cada um estava ocupando o lugar do outro, mas ninguém estava ocupando o seu lugar. E era físico o lugar também. E as desculpas racionais ou a teoria racional em torno do produto final, às vezes ela combina. Já tive situações, e não foi mais de uma vez, né? Ah, mas meu marido ronca, então eu durmo no outro quarto com o meu filho, já que ele ronca, eu preciso dormir, eu durmo no outro quarto com o meu filho. E o filho está ocupando um lugar que não deveria estar ocupando, do lado dessa mulher. Mas o que tem dormir com o meu filho ao lado? Tem muita coisa. Que a criança, ela é somatosensorial, ela é corpo-sensação. Ela capta, ela é uma tomografia computadorizada. Então ela te capta, ela percebe. Às vezes você está com um problema no relacionamento, isso vai ser levado ali para o lado dele, mesmo que não é falado. Às vezes é até falado, mesmo que se não for falado, ele vai captar. E sabe o que o filho vai fazer? Cuidar. Porque o filho precisa da gente para estar vivo. E ele não compreende muitas coisas, ele atua, né? A criança, o adolescente, muitas vezes está atuando, nem sempre tem essa consciência toda como os adultos deveriam ter. Então, ser pequeno diante dos seus pais, diante dos seus grandes, porque a gente tem os nossos grandes, me faz possível ser grande diante dos meus pequenos. E me faz possível ser grande diante de uma pessoa grande, para eu poder me relacionar com essa pessoa, como dois adultos. Bom, a conversa de hoje foi sobre ser pequeno e ser grande. E a gente vai continuar tendo essas conversas mais breves do que as aulas, para a gente poder aprofundar um pouco mais esses conceitos, esses temas que são muito importantes, tanto na vida de qualquer pessoa, tanto na vida do seu cliente, quanto na vida do próprio terapeuta. Porque se eu não consigo olhar isso em mim, como terapeuta, fica difícil de eu olhar isso no outro. E essa compreensão dessas forças, desses lugares subjetivos que as pessoas já ocuparam, ocupam, e com toda a carga emocional. Adianta só mudar o lugar subjetivo? Não. Mas é importante? É. É um processo? É. Então, mudar o lugar subjetivo às vezes é fundamental para trabalhar essas emoções.
E às vezes trabalhar as emoções é fundamental para mudar o lugar subjetivo. E aí vai dentro da possibilidade, da relação terapêutica, da possibilidade do cliente, da possibilidade do terapeuta. Mas o mais importante é poder caminhar para a pessoa poder sair de um lugar congelada no tempo, de um lugar presa. E quando a gente começa a desocupar do nosso lugar, ser grande ou enorme diante dos grandes para a gente, da nossa família, fica muito difícil na minha vida adulta eu ser grande. E eu lembro de um cliente meu que eu falava com ele que ele não era tão grande, né? Mas eu brincava com ele que ele precisava baixar para poder entrar dentro do consultório, como se ele fosse um gigante que ele precisasse encolher todo para conseguir passar pela porta e sentar no sofá. Né? E ele era um gigante dentro da estrutura da família dele de origem. Né? Mas isso era bom para ele? Não. Poderia ficar aqui citando vários exemplos. Quantas mulheres também a gente já trabalhou isso, que desejavam engravidar, não conseguiam engravidar, fizeram todos os exames, ela e o marido, para engravidar, e a medicina falava assim, olha, tá tudo ok. Não tem nenhum exame que está dizendo que não é, que vocês não vão engravidar, e o casal tentando e não conseguindo engravidar, e isso gerava uma angústia, gerava conflito, gerava um certo congelamento do ciclo de vida para poder entrar no ciclo vida posterior, né? Entrar no ciclo de vida que precisava entrar, que eles desejavam entrar, né? De fundar a família, tendo o filho. E aí quando a gente vai trabalhar essas forças, a gente começa a entender um pouco qual é o lugar, né, desse casal. E às vezes o lugar, por exemplo, da mulher, é o lugar de ser mãe de todo mundo, de todos os irmãos. E aí ela começa a poder trabalhar, a dizer não para os irmãos, a parar de sustentar financeiramente os irmãos, a parar de dar conta, de ser um help desk de todos os irmãos. E quando ela abre esse espaço, engravida. Como se ela precisasse ocupar o lugar dela na família de origem para ela poder ocupar o lugar dela na vida atual dela. E isso, gente, não é um caso só, são vários. E eu sei que se tiver outros terapeutas, tem essa experiência também. Vários outros terapeutas, vários colegas também que eu já conversei, dialogo, tem essa experiência. Então, o lugar subjetivo e o mundo emocional são dois lugares para ser trabalhado em terapia. A gente precisa saber qual o lugar que eu estou ocupando. O meu lugar de pequeno, o meu lugar de grande, o meu lugar impotente, né? O meu lugar potente, o meu lugar onipotente. Quando eu fico grande, enorme diante dos meus pais, é um lugar onipotente e que me impede de ser potente na minha vida. Bom, a conversa de hoje realmente encerra por aqui. A gente se encontra no próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.